Fala pra gente também sobre a questão da Antártica, né? O que você O acha? que você acha? Eu tô indo pra lá em 14 de novembro, né? Missão científica. Você vai lá? Tô indo lá. Mas você sabe que eles vão te, né, colocar Tem um limite lá. Onde tem você uma pode linha de entrar, você não pode, montanha-russa. né? Claro, não, ali você tá numa missão militar, você não tem liberdade de fazer o que você quiser. Eu tô ali pra uma missão específica de física. Então, novembro É. agora você vai. Sim, é no Pô, legal Prontar. demais isso aí, hein, cara. Agora Legal demais. sim. Mas você tá indo porque você sabe que tem alguma coisa lá. Certo? Eu tô indo por conta da minha pesquisa na física, não tem nada a ver com OVNIs, é questão de raios cósmicos, IA, é pesquisa dos raios que vêm do universo, estão chegando na Antártida. A Antártida tem uma preferência melhor para receber esses raios, não tem blindagem, então por isso que a gente pesquisa lá na Antártida. Né? E aí minha missão é científica nisso. Eventualmente, quando eu estiver em missão, eu estiver olhando pro céu ou pro ambiente e ver uma coisa estranha, seria interessante. Né? Mas não é o objetivo principal. Mas eu tô lá, eu tô de olho, e se acontecer algum Você fenômeno vai levar um diferente- drone? Não pode. Né? Não. Por que que não pode? Você só pode levar os Por que que instrumentos- fuck não pode Tinha que levar deixar um fucking sobrevoar drone? lá, pô, a região. Leva um drone escondido, mano. Por favor. Um drone desse tamanho assim, ó, pequenininho assim. Com bateria, assim, de Igual sei lá, aqueles lá do 200 New horas. Jersey. E assim, Não, faça isso, cara. Faça isso, por favor. você só pode levar aquilo que você vai usar pra sua missão. E você é não bem pode usar um controlado, drone né, pra obviamente. sua né? missão, E- pô? Faz um Não que tenha nada escondido ali, Tá, mas tem assim... sim, tem sim, tem Não, sim. Acha que não tem? eu falo assim, eu acredito que as nações, Estados Unidos, a China, eles sabem de coisas que acontecem ali. Tanto é que as bases deles ficam bem distantes da nossa brasileira. Eles têm várias bases. A China está construindo a 5ª base agora. 5ª base, a gente tem uma. Então, assim, inclusive uma no alto da montanha que ela está construindo agora, que é uma coisa, e na Antártida, uma coisa que é absurdamente, em termos de logística, é absurda pra você construir. Então, assim, cara, esses caras sabem de alguma coisa acontecendo. Tem histórias, né? Almirante Byrd, expedições na Antártica que os Estados Unidos Que história é fizeram. essa? Isso é uma história boa. Ah, inclusive. eles fizeram expedições, né? Pra ver os dois ele, círculos polares. ele tem um diário ali que é sinistro. Eu não tô sabendo. Eles visitaram, né? Tanto no Polo Norte, Polo Sul, fazer expedições. Ele pra ver fala o que sobre, tinha, né? sobre civilizações lá. É. Então, tem alguma coisa lá. Tem uma coisa pô. interessante também. O Polo Sul, ele é continente, congelado. O Polo Norte Ou é a uma muralha. né? O Polo Norte é uma pedra de gelo flutuante, não é um continente, isso é uma coisa interessante. Aham, é E eles interessante. pesquisaram os dois. É interessante É. pra caralho. Eu acho que em termos disso, o Polo Sul é muito mais valioso por causa dessa Muito questão. mais. Aí muito tem mais. minerais, Quem que fala da Groenlândia? Ninguém fala dessa tem merda. minerais, tem toda essa questão. né, Ah, cara? mas minerais, aí se o Sacana estivesse aqui com a gente, ele ia defender esse ponto. É. Mas eu não acredito Mas que é assim, minerais, isso não. serve como uma desculpa pra exploração, né? Você usa tipo mineral pra fazer uma outra Você acredita pesquisa. que a Terra é plana, não? Não, obviamente não. Não é óbvio. Não, nada é. óbvio. Nada é óbvio hoje em dia, cara. Não é plano, não. Mas pode ser maior. A gente Pode ser maior do que a gente imagina. A gravidade pode não ter a mesma propriedade que a gente determina que ela tem. a gente não tem total conhecimento da realidade, então pode ter algumas anomalias aí que a gente conhece, em algum Cara, local específico. vou te falar, eu o acho- fundo do mar, a gente conhece mais o espaço do que o fundo do mar. O que é estranho. Claro. Porque o fundo do mar, em teoria, é mais acessível, né? Então, uma vez no fundo do mar tem uma Porra, propriedade. mas o eu não fundo conheço. do mar, pra você chegar lá, conversando com pessoas da área, Aham. cara, é uma força muito mais forte que você tem que fazer pra chegar lá. Além de chegar, você tem que resistir, porque a pressão é absurda. A pressão atmosférica. É, né? a pressão da água. A partir de, tipo, 100 metros, mano, você já não vê mais nada. Entendeu? Então você tem que levar. É uma mas eu tecnologia pra duvido descer. Eu duvido que É uma os cara- tecnologia eu pra duvido permanecer. É uma tecnologia pra você mas, explorar, ó, pra você iluminação. Ô, Júnior, eu duvido que os caras não tenham tecnologia pra ir E você pro tem que fundo do mar, descer mano. 11 mil. Mas eu duvido, cara. Os caras estão indo pro espaço, estão fazendo um monte de coisa, eles não têm Não, mas tecnologia. no espaço, depois da estratosfera, Com- não tem mais resistência. Cara, quando você desbloqueou não energia... tem mais. É Cê- só cê- inércia, é só. Tipo, acabou. energia nuclear, ou seja, você tem algo, um motor, que pode dar energia praticamente O infinita pro submarino dos veículo. bilionários tava indo. Foi lá pro Titanic. Pena que não voltou, né? Eu acho que os caras sabem. Eu acho que todo mundo sabe já. Tipo, a elite, ela já sabe que o mundo é muito mais complexo do que parece. Eles escondem da gente e usam esse verniz de mentira da humanidade pra explorar essa nova fronteira, entendeu? Certamente Mas- esses caras têm conhecimentos que a gente não tem e isso tá Mas sobre a aprisionado. Antártida, você acha que tem alguma coisa? Tem muita Claro que história. tem. A base argentina na Antártida era visitada por OVNIs. O tempo tem documentado isso pela Força Aérea Da da Argentina? Argentina, né? E do Chile também. Então, assim, eles têm. Isso acontece ali. Porque toda zona. Isso não é específico só da Antártica. Qualquer lugar
no mundo que ele é ermo. É dificilmente habitável, dificilmente reconhecível, né? Ou seja, você não tem tantos olhos ali Ninguém vendo... tá olhando o tempo todo, né? Várias religiões documentaram isso, que esses seres foram expulsos para esses locais ermos, onde estão longe dos humanos e ali habitam. Por isso que o deserto do Atacama, os Estados Unidos tem um monte de casos, né? Vulcões isolados, mares, oceanos isolados, Antártida. Sabe qual que é a pira que eu tenho com a Antártica? Eu acho que existem bolhas dentro do gelo, porque, pô, é 2 km de gelo, é gelo pra caralho. Sim. Tipo, se um vulcão entra em erupção dentro desse ecossistema, o que ele vai criar? Ele vai criar uma bolha de ar. Ele vai derreter o gelo até certo nível, que é calor. E existem placas tectônicas que cruzam a Antártica, entendeu? Ele criaria um bioma de desenvolvimento civilizacional. Entendi. Você tá entendendo? Tô entendendo. Que eu acho que poderia... Tem muita coisa abaixo do gelo que de repente é riqueza mineral, que dá pra avançar a nossa tecnologia. Não, eu acho que tem civilizações, mano. Então, mas tá soterrado, né? Se a gente tem que escavar, não é verdade? Não, tipo, a gente tem que pra chegar lá, entendeu? Ou a gente já chegou lá, mas no sentido que desenvolveu ao longo da história civilizações dentro da Antártica nesses biomas criados por vulcões. Essa civilização tá ativa até hoje. Eu acho que essa civilização tá não só ativa, como que ela interage com a nossa civilização. O que você acha? Eu acredito mais numa espécie inteligente tecnológica que tá vivendo ali em alguma base, alguma questão dessa. Tá? Ou seja, é uma civilização extraterrestre que usa a Antártica por ser um ponto isolado. Ou até que hoje a gente chama isso de ultra... O que é ultraterrestre? É um cara que veio de algum lugar, pode ser extra, pode ser daqui, e ele tá pagando aluguel e morando aqui como inquilino. Sim, ou seja, existe uma sociedade lá na Antártica, por exemplo. Talvez Poderia existir. O Atlante sobreviveu a um cataclismo e se abrigou lá? Não sei. Cara, a Antártica é esquisita. Cara, é muito esquisito ninguém, tipo, 200 países concordarem em não explorar lá, entendeu? Se fosse uma civilização altamente tecnológica que sobreviveu a alguma cataclisma, elas iriam se entrar em um lugar que seria dificilmente importunado pelos humanos. Pela atmosfera. Não Pela própria natureza daquele local. Exatamente. Entendi. Tipo, é uma puta barreira você ter 1000 metros de gelo. Tipo, se você tem um pedaço de terra, tem 1000 metros de gelo que derreteu e você tem 1000 metros de atmosfera. E tem mais 1000 metros congelado. É uma bolha perfeita pra você esconder uma civilização ali. Entendi. Então, assim... O pessoal tem as teorias dos albinos. Uhum. Eles falam que os albinos não são necessariamente uma doença. São linhagens genéticas que vieram dessas terras. Porque lá, como lá não tem sol, eles vão desenvolver um aspecto de pele para absorver o máximo de luz possível. Uhum. Você ficaria albino, certo? Então, o que é o albino? O albino seria uma raça humana condicionado a um ambiente de pouca luz. Então ele desenvolve uma quantidade menor de melatonina, justamente para poder sobreviver num ecossistema ou numa atmosfera com pouca luz. Uhum. E tem uma coisa interessante aí sobre isso, né? Quando eu vou pra Amazônia, que eu vou lá pesquisar a Operação Prata, etc. Você pergunta pras pessoas, as pessoas falam, pô, quando eu morava aqui na década de 40, que não tinha luz, não tinha civilização, só era eu. Eu vi um monte de ser, eu ia caçar, os seres estavam ali me impedindo de caçar às vezes, estavam entre as matas. Quando chega o progresso, mais humanos vão morar, esses seres somem, cara. Eles vão pro lugar, eles se mudam pra mim. Como se eles estivessem fugindo da E é interessante que ele falava assim, ó, os animais somem, a caça sumia, os animais também... É como se esse ser tivesse um comportamento animal. Eles iam procurar um lugar que não tem humano nenhum pra morar. Por isso que isso não aparece nas grandes cidades. Esses seres estão em locais ermos. Pra pesquisar se você quiser ver um fenômeno desse, você tem que ir pra um local ermo. Essa que é a questão. E lá onde você costuma ir, pra Varginha, onde você falou Minas Gerais? Pra observar, aqui no Rio tem a Serra da Beleza. Aqui no Rio não, eu tô em São Paulo. Aqui, onde eu moro no Rio de Janeiro, que é meio do caminho entre Rio e São Paulo, tem a Serra da Beleza, que é um local também rural, né? Parece muitos fenômenos. O deserto do Atacama, pra mim, é um dos principais laboratórios que eu tenho hoje, no meio do deserto lá,
aparece muita coisa, já vi muita coisa de perto ali, seres Quantas de luz. horas de vigília no deserto você faz? Ali a gente faz 12 horas de vigília, fácil. Aí depende se tá com grupo, aí depende se tá com grupo, você vai respeitar o cansaço das pessoas, Qual né? que foi a parada mais doida que você viu, pessoalmente? Já vi seres de luz, né? Já vi... Ah, igual da foto? Não? Não, já vi seres humanoides. Você via braço, perna, caminhando. Caminhando não, Eles flutuando. falaram alguma flutuando. coisa? Não. Passavam como se a gente não No tivesse deserto? ali. Como se a gente não tivesse ali. Flutuando. E um deles chama asa de borboleta. Sabe o contorno das borboletas que faz assim, essa voltinha? Aham. Ele tinha era Tipo todo neon, B, né? violeta. E eles tinham aquela aura igual de santo na cabeça, que era aquela... Era um anjo. Se fosse religioso, chamaria de anjo. Mas não era aquela, não era pena. Era um ser de luz, um ser neon, assim, sabe? Não, mas era um... Sem mão nem pés, flutuando. Então, E o que, era que um anjo. vocês podiam fazer com esse ser, assim, tipo, no sentido, você viu, certo? Uhum, Se você sim. viu, você consegue interagir. Sim. Qual era a interação? Gritar. Aqui Olha, atrás. deu uma impressão pra mim ali. Esse ser não interagiu com a gente. Ele não olhou pra gente, eles estavam passando. Era como se as realidades estivessem se cruzando naquele momento. E a gente tava ali com uma determinada intenção de ver alguma coisa. E talvez essa intenção fez esse cruzamento com a realidade que esses caras estavam. Mas, tipo, ferramentas físicas detectaram isso. Não porque a gente... Não, então é algo psicológico. Não porque todo mundo tinha um grupo grande e todas as pessoas viram a mesma coisa. Inclusive a gente não se falou, cada um desenha aí. Todo mundo desenhou a mesma coisa. Pode ser um fenômeno que introduzir um pensamento múltiplo em todos nós para vermos? Pode ser. Tá? Porque não tem registro físico em equipamento desse dia, porque a gente não estava com equipamento, porque aconteceu, a gente foi roubado. Aconteceu. Sabe aquelas coisas que acontecem pra... Tentar dar errado, né? Se eu tivesse com equipamento ali, acho que não tinha aparecido próximo dessa forma. É. Porque se tem uma estrutura de controle dessas inteligências pra não se revelar, quando eles estiverem próximos, vai acontecer. Isso aconteceu no Acre, cara. No Acre eu tava lá, próximo dos orbes de luz, quando eu jogava o drone perto, o drone do lado, e a imagem não saía na tela. Não, é muito doideira. Teve Não pega. caso, cara. Não sabe- pega. Sabe o que Não, pira? imagem. O que me pira? É Ah. tipo, a gente ter tantas evidências de algo além do nosso conhecimento e a gente não conseguir trazer funcionalidades físicas disso, entendeu? Sim. No sentido, tipo, pô, encontrei um alienígena e ele me deu o poder de ver algo que eu não via antes, Uhum. entendeu? Ou encontrei um alienígena e ele me contou algo do passado que ninguém sabe, entendeu? Sim. Isso que me fode, porque não parece ter esse tipo de evento, entendeu? Do tipo que... Pô, por exemplo, se você encontrou um alienígena, ele podia falar o próximo número da Mega Sena pra você, Aham. certo? Sim. Ele é tão superior tecnologicamente que ele consegue prever o futuro. Uhum. Por que isso não acontece? Por que não aparece um cara aqui que fala... Encontrei um alienígena, ele me ensinou isso, isso e isso, paralelo- e ninguém consegue fazer isso. Um paralelo disso, se a gente pega os exorcismos, a história, né? Um dos principais exorcistas é o padre Gabriel Amor. Ele fala... O demônio, esses seres, sabem tudo o que você fez. Então, se você tem um pecado que você não confessou e você é padre, ele vai caçoar de você, falando, ó, sei que você tava lá no bar, naquele dia. Comeu uma transa num puteiro, Traiu a esposa. Vai falar. traiu a esposa. Não que padre não tem esposa, mas pode ser uma coisa. Ele tava com uma mulher, sei lá, em algum lugar. Ele vai falar. Eu sei disso. Então, assim, eles sabem, esses seres, eles sabem tudo que aconteceu no passado do cara. E aí, isso é perigoso. Mas eu duvido muito que eles tenham o poder de saber o futuro, que seria um poder muito grande. Saber o que vai acontecer. Poxa, é quase Deus, né? Talvez ele possa dar um sentimento do que vai acontecer, mas não especificamente. Você acha que o poder deles é mais de prever ou saber o seu passado, a essência da sua alma, Sim. do que uma coisa de controlar o futuro? Ou dar um sinal, assim, do que... Não exatamente o que vai acontecer, mas te dar uma ideia, vamos supor assim. Um sentimento de algo vai acontecer, algo ruim, algo bom. Mas você não saber exatamente o que vai ser, como, por exemplo, o número da Mega Sena. Tá? Eu acho que nesse nível eles não têm esse poder. Né? Seria esquisito isso. Não, seria esquisito. Não, Você fala o contrário, né? não, é esquisito que eles tenham um poder, assim, de te influenciar, mas eles não têm nenhum poder sobre a realidade futura, certo? No sentido que ele não pode chegar aqui como um Jin e te dar de conceder desejos, sabe? Eu acho que ele tem o poder de conceder desejos no sentido de que
Ele vai moldando a sua vida para aquilo acontecer no futuro. Não é que ele... Entendeu a diferença? Ele não previu o futuro. Ele traçou uma meta, um objetivo no futuro. Não, mas aí eu consigo... Ele vai abrir o caminho pra isso. Então, mas parece a CIA coordenando alguém, entendeu? Só que no nível de fundamental da realidade. Né? Então, mas eu acho que a CIA tem um entendimento sobre o aspecto do que é a realidade superior à CIA ou qualquer Sim, outra sim. organização. Não a CIA especificamente. Mas eu acho que essas organizações têm um entendimento da realidade que eles podem usar para manipular a gente ao ponto de que a gente acredite que isso é uma influência sobrenatural. Mas, na verdade, é um conhecimento institucional, entendeu? Pode ser, talvez, até adquirido por estudar essas inteligências, talvez, esses rituais. Ou a realidade como Ou um a todo, realidade, né? é. Então, tipo, não precisa ser sobrenatural o Sim. bagulho. Às vezes é só é aquela coisa, eu sempre acho que a mesma coisa que falou, qualquer conhecimento científico, social, físico, da realidade altamente superior, pra alguém que não entende isso, parece magia. Sim. Então, às vezes eu fico pensando se os alienígenas e esses poderes sobrenaturais não são usados como desculpa para uma manipulação institucional, científica e das das agências. E olha a coisa interessante aqui que eu tô pensando, né? Vamos nessa linha de que ele pode te convencer que vai acontecer. Ó, daqui a 2 anos o mundo vai acabar. E vamos supor que ele convença a população inteira nisso. Ele Entendi. começa a aparecer, eu só acho que tá cheirando, o mundo vai acabar, eu preciso te salvar. E todo mundo acredite nisso. Tenha fé nisso. Eu acho que aí o mundo vai começar a acontecer coisas para o mundo Para acabar. que ele acabe. Cara, Mas Porque pode ser- eu acho que nós temos o poder, nós humanos, de moldar a realidade. não, mas aí Não, eu total acredito nisso. contradiz o Apocalipse, né? Porque ninguém saberá a hora da volta do Filho do Homem. Que a gente deve ser igual a noiva, que fica com o óleo e a vela esperando a hora do noivo passar. Porque nós temos que orar e vigiar. Mas aí tem a interpretação, o que é será que isso é o apocalipse, o fim do mundo? O que é o apocalipse, entendeu? Qual é o significado do apocalipse? Apocalipse Será que já não tá é fim do mundo. acontecendo? Será que já não tá acontecendo? Não, Então, a gente tá caminhando pra ele, certo? Aham, Aí a gente tá vendo aí doenças, guerras, sim. enfim, pai contra filho, filho contra pai e tudo mais, Uhum. certo? Mas a gente não sabe. Não tem como. Não é da humanidade que determina. Uhum. Agora, eu acho assim, a gente tem que pensar. Eu entendo o que você falou, mas assim, a gente tem que pensar. Será que o apocalipse é o fim realmente? Ou o que esses caras estão fazendo é só uma renovação? Como se fosse simular algo, uma transformação, entendeu? Não exatamente o fim da humanidade, mas o fim de um ciclo. Não o apocalipse com A maiúsculo, mas uma pequena etapa ali. Um reset ali. Entendi. Um reset ali pra começar uma nova etapa. Putz, o negócio é pesado. E assim, se ele convence todo mundo, ó, na hora tal vai acontecer essa transformação. E eu acredito nisso, porque eu acredito no efeito muito que a gente tava falando placebo, né? A gente acredita. Essa fé, A essa Segunda crença Guerra Mundial tem. foi meio que isso, né? Tem Foi um isso. reset. É um dos resets. Reset de. O dilúvio foi um reset. Tem vários resets que vão acontecendo na Sim. história da humanidade pra ter uma transformação do status quo ali. Né? Então, A nesse... peste negra na Idade Média foi um reset, porque Sim. ali teve um ciclo que foi quebrado. Sim. Então, assim, eu acho que existe uma grande chance de manipulação desses seres nessa questão eles podem estar implantando em você pra você acreditar naquilo, que aquilo vai acontecer. Então, E, se a falando, nossa... e dando um estelionato que ele tá prevendo. Ele não tá prevendo. Mas aí ele vai Ele fez vai você se apresen- acreditar que vai acontecer. Ele vai se apresentar e dizer É uma o plano dele. profecia autorrealizável, certo? Não, eu acredito nisso. Eu acho que a psicologia humana... Tanto que tem um monte de profecia que furou, cara. Aham. 2012. 2012, O mundo ia acabar, né? das maiores, né? Sim. Agora, o que ia acontecer se todo mundo acreditasse em 2012? Será que não ia ter alguma coisa acontecendo? Ah, É que ninguém provavelmente. acreditava naquilo. Aham. Então, pra mim, a profecia fura quando, de fato, você não consegue influenciar as pessoas de que aquilo vai acontecer. Então, aí nesse sentido eu acredito em você. Eu concordo com você. Eu acho que essas agências de inteligência, elas entendem o poder da crença humana e elas utilizam desse poder para desenvolver mecanismos de conseguir que a realidade obedeça os seus interesses. Sim. Ou seja, eles promovem conhecimentos, entendimentos, ideias, crenças que vão transformar o meio ambiente pro cenário que eles querem Sim.
promover. Por que é a crença no final pra mim, na minha concepção? Você tá tendo uma fé em algo, essa fé, essa crença vai ser emanada pra essa realidade dos seres que têm o entendimento do nível fundamental da realidade. E eles vão operar pra poder aquilo acontecer. Com certeza. Por exemplo, se eu acredito que você, Júnior, você tem uma doença que vai passar pra mim e que eu vou morrer a partir do momento que eu encostar em você. Lepra. E você consegue convencer isso de mim. Mesmo que não seja verdade. Você não tem doença nenhuma, não vou encostar em você, não vai acontecer nada. Mas você convence que você tem essa propriedade pra mim, você consegue convencer eu nunca encostar em você. Certo? Nesse sentido, você consegue, através de uma mentira, condicionar um comportamento humano. Ou seja, você cria uma narrativa mental que faz com que eu nunca queira encostar em você. E é nesse sentido que eu acho que você está falando. Uhum. Elas entendem, as agências, elas entendem essa propriedade psíquica humana e elas criam narrativas que vão fazer com que eu acredite em algo que condicionem o meu comportamento do jeito que eles querem. Pra atingir o objetivo. Por exemplo. Mas você acha que por exemplo, você acha que o Apocalipse é um evento final da humanidade ou é só um reset, como ele falou? Não, eu acho que o apocalipse não existe, na verdade. Eu acho que a humanidade vai sempre existir. O que pode acontecer... Mas tem o fim de tudo, não tem? Não. Na minha visão, não. Não? Não. O que pode ter é um fim da humanidade como a gente conhece. Por exemplo... O transhumanismo já é um passo pro Apocalipse. Então, se eu desenvolvesse uma tecnologia que eu consigo dar pra você e você altera o seu corpo ao bel prazer... Certo? Você pode virar uma mulher, você pode virar um homem, você pode virar um cachorro, você pode virar... Virar uma máquina, um ciborgue. Exato. Eu tô dando um mecanismo pra você que altera completamente o que você acreditava que era possível anteriormente. Entendeu? Nisso eu posso parecer Deus pra você, entendeu? Nisso eu posso condicionar você a ser o que eu quero que você seja. E olha só uma coisa, eu posso começar com uma coisa pequena, uma realização pequena, te convencer e acontece, aí eu faço a segunda, você acredita, acontece, isso vai criando uma proporção cada vez maior, você vai acreditando em tudo. E aumenta o meu poder sobre você. Sim, claro. Tudo que eu falar, você vai acreditar, cara, vai acontecer. Ainda mais se você tiver um poder além do que a gente considera natural. Sim. Mesmo que seja. Sim. Se você tem um ser desses que pode se manifestar como um ser de luz e aparecer, é um milagre pra você que tá acontecendo. Você vai... Só isso já te convence que esse cara é poderoso e que ele tá falando a verdade. E ele não necessariamente é um ser de luz. Exatamente. Ele tá só usando o nível fundamental da matéria pra se aparecer de uma forma que vai me impressionar. Eu tô te enganando. Exatamente. É um estelionato. Pra você comprar a minha ilusão de que eu sou todo poderoso. Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que ao longo da história teve muitas aparições de seres que talvez eram negativos e apareceram e a pessoa interpretou como positivo e comprou aquilo. Isso. Questão do sacrifício. E aquilo reforça o poder do ser negativo. Exatamente. Um ciclo. Já se retroalimenta ali, né? Que é o que eu acho que é a humanidade atualmente. Sim. A humanidade comprou ciclos negativos e a gente desenvolveu esses ciclos negativos e a gente criou um sistema de controle e de extração da nossa essência como vida universal, né? Como alma, né? Sim. O que você acha da ida do Homem à Lua? A gente tá voltando agora, né? Estão falando que a NASA vai fazer uma primeira mesmo? viagem tripulada, né? Eu duvido. A grande questão. Acho que a grande questão é por que a gente ficou tanto tempo sem ir? Essa pra mim que é o. Wallenbelt. Tem um O cinturão de Van Halen. Van Halen, que é radioativo. Uhum. Ou seja, quando os russos mandaram... Mas o Sérgio falou que tem como você escapar. Ah, duvido que tem. Tem como você passar pela tangente. O Sérgio acredita em muita coisa que eu não acredito. No sentido que, quando os russos mandaram seres vivos, que foram animais, cachorros e tal, sim. eles morreram. Teve a Laika acho que era cachorro aqui. Eles não sobreviveram. Entendeu? Sim. Como que eles desenvolveram a tecnologia pra fazer a gente sobreviver? A radiação, em teoria, ela passa pela matéria. Uhum. Ou seja, se você tiver exposto a um ambiente radioativo muito forte, ou você desenvolve um escudo de radiação muito fenomenal, ou você não consegue. E talvez a gente não tenha desenvolvido esse escudo fenomenal. Você acaba que você não consegue deixar a exposição zero. Você vai ter
uma barreira grande, algumas partículas mais energéticas você vai travar, mas outras vão conseguir passar, ter as colisões e entrar ali dentro, e aí você vai ter algum nível de exposição você vai ter. Por exemplo, a Terra ela tem um magnetismo e tem um escudo magnético que nos protege da radiação solar. Sim. Se você sai desse escudo magnético, o que te protege da radiação solar? Você precisa certamente de equipamentos e blindagem para você conseguir sobreviver. E existe isso? Existe. Só que não é zero, né? Um dos maiores exemplos disso é quando a gente pega um avião, pega um detector de radiação e vai voar numa aeronave. O piloto é um dos caras que mais está exposto à radiação. E como sobrevive lá no espaço com essa radiação? Eu não acho que a gente desenvolveu tecnologia suficiente para blindar, entendeu? Blindar zero não vai ser, mas uma grande blindagem pra você conseguir Não, ter, talvez, conseguir ter a vivência na Lua ou em Marte com as colônias. Eu acredito que nenhum homem saiu da atmosfera. Nenhum homem passou do Valhalla Belt. Você acha então que a gente foi? Sim. Você acha que foi? Sim. Por que você acha que foi? Cara, agora eu que tô surpreso com o Rony. Hã? Agora que eu Por que você acha que a gente foi? pensei que você era Na Lua, né? A gente chegou na Lua. Na Lua, Na na Lua. Lua. Não além, né? Na Lua, pô. Em 69. Eu acredito nos programas espaciais da União Cê Soviética, viu nos os Estados vídeos? Unidos. Sim. Você compra? Pode ter coisa ali, alguma parte que foi produzida pra impressionar. Mas assim, pra aumentar aquilo Eu que não foi compro. feito. Eu não né? compro nada. Não compro nada. Eu acho que a gente nunca saiu daqui por causa da radiação. Pra mim, isso não é um empecilho pra mim, porque a gente tem hoje materiais e que a gente consegue pesquisar isso. O que barra, qual o nível de energia que tá chegando. Isso tá estudado, isso tá mapeado. Hoje 2025. Temos E tudo lá em 60 69. Tinha isso. Isso é muito antigo, cara. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente começou a Mas estudar, foi a radiação. então qual que é a explicação? Por causa dos testes atômicos. Então a gente começou a pesquisar a radiação muito por conta das armas que foram desenvolvidas. E claro, se a gente vai soltar uma arma, a gente tem que saber como se proteger dessa arma que a gente tá soltando pra não Faz matar. sentido. Então assim, por isso que isso alavancou pra mim essa proteção contra... Eu não sei, é que as imagens são muito fake pra mim, entendeu? Pra eu comprar. É porque certas imagens podem ter sido embelezadas, maquiadas, Não, pra é aumentar. fake. É fake. Cara. Ou algumas até produzidas, mas assim, eu não acredito Tipo, que você isso consegue, invalide. com miniatura, Aham. produzir muito daqueles efeitos, entendeu? Mesmo em 1969. Pode ser produzido, eu só não acho que eles não tenham ido. Tá? A minha grande questão em relação à Lua é por que eles deixaram de Então, ir? qual que é a explicação Falam de que é ficar, questão financeira. de ficar 50 anos sem fazer Falam que nada? é questão financeira, né? Ah, mentira, cara. Eu não Para. acho que seja questão financeira. Nós desenvolvemos tanto o mundo Então, eles falam desde de 50 anos eles falam pra cá. de realmente, é um investimento muito alto e necessariamente precisa ter uma motivação econômica. Sim. Aí fala que a população deixou de apoiar. Mentira, etc. mentira. Eu não acho que foi. Eu acho que talvez até influência de inteligências falando, não queremos você. Eu Chegou acho que a nesse gente não nível. consegue Vocês sair da estão indo Terra. longe demais. Os alienígenas estão botando um limite na população. Não, digamos nos assim. programas tecnológicos, né? É. Pensa só, se você fez um acordo por tecnologia, você tá na mão desses caras. Verdade. Te dei uma nave aqui, você vai fazer o que eu quiser, meu amigo. Até E se não onde fizer, eu ai de quiser. você se não fizer, porque temos um pacto, hein? Temos um acordo. Oh, só no sentido que eu não vou te revelar a tecnologia que você precisa Sim. pra fugir desse paradigma, né? Sim. Você quer continuar com essa tecnologia? Eu tenho o poder de desmaterializar essa nave que tá contigo, vamos supor. Vai sumir de lá, tá? Do teu hangar. Você quer isso? Ou não, pelo menos. Então para com o programa da Lua, que eu não quero isso. Muita gente fala que talvez tenha bases, não só no oceano, mas bases na Lua, e por isso que eles não querem que as pessoas Eu acho que a vão Lua lá é uma base. operar. Então, pode ter uma questão dessa. É muito esquisito como a Lua tá na posição exata perante ao tem muita Sol coisa e, estranha ali. e tem a dimensão material exata pra rolar o eclipse lunar. É um fenômeno muito... Eclipse lunar. É um Sim. fenômeno muito raro pra Sim. acontecer aqui, entendeu? É, pouco provável. As coincidências que acontecem pra acontecer pra cá. É que nem a vida humana, né? As coincidências pra... Então, é tanta coincidência que, ó, algum momento eu fico pensando, mano, será que não é coincidência demais pra ser aleatório? Uma coincidência fabricada, né? É. Eu acredito também que possa ter algo nesse nível aí. né? Então você acredita que foi, só não sabe por que a gente deixou de ir. Eu acredito, talvez, uma hipótese minha, que talvez a inteligência não humana, provavelmente desses acordos, falaram, olha só, nós operamos lá, não queremos Então os vocês alienígenas lá é nos nossa ajudaram, área. Lá é nossa ajudaram os área. americanos a chegar primeiro que a Rússia. Talvez. Influenciando. Talvez pra... Essa corrida alimenta coisas de guerras, etc. A Guerra Fria foi isso, né, etc. A corrida armamentista. Né? Eu acho também, cara. Eu realmente acho. Eu realmente acho que a sociedade humana mente pra gente.
Entendeu? O organismo que controla o planeta Uhum. mente. Mente pra caralho. Eu acredito que mente. Vamos pro seguinte agora. Tá, a gente falou sobre a ida do homem à lua, certo? Anunnakis. O que você acha? Eles são alienígenas? Aí Em tem aquela teoria discussão de que o Anunnaki não tinha na tábua suméria esse termo, que aí o cara arrumou esse termo lá. Mas tinha um Eu não ser, sou né? estudioso das tábuas sumérias, mas assim, é uma teoria de que tentou-se haver uma inversão, ou seja, que todas as criaturas que estão nas escrituras eram, na verdade, astronautas ou extraterrestres, e as pessoas falaram que eles eram demônios ou jeans e outras coisas, né? Tentaram inverter, Faz sentido. mas pra mim não faz da forma que eles se apresentam aqui, como eu falei, rústicas. As naves têm uma... Mas Sabe? pô, um demônio não ia criar uma nave, mano. É porque a gente tem Não uma ia criar concepção... algo físico. O demônio, em teoria, ele seria plenamente espiritual. É porque você tá indo no que tá na escritura. Só que se você Mas pega... pra quê? Se você pode condicionar a mente do homem, por que você criaria uma estrutura física? E no sentido que, se você consegue criar uma estrutura física, o quão diferente do homem você é? Porque às vezes você pode ter uma pessoa que ela não é tão manipulável, só com a ideia... Não, mas se eu sou um demônio e eu consigo operar no mundo físico, por que não usar a mesma estratégia humana por que não criar uma cidade demônica, entendeu? Com tecnologias demônicas e seres demônicos. Talvez isso já não seja isso aqui? Aí você entrou num quesito, né? Talvez a gente realmente tenha... As metrópoles parecem demoníacas mesmo. Porque, cara, a quantidade de coisa que tem Tanto aqui no de mundo... trans que tem em São Paulo é difícil. A quantidade de coisa que tem acontecendo aqui no mundo material pra desviar os humanos... Pega só São Paulo. A quantidade de coisa que tem aqui de atrativos pra desviar o caminho das pessoas... Meu, eu Elas abro o entraram no Instagram, buraco. é só trans. Eu juro pra você. Não é bem assim não, Monark. Você para de zoar que a gente já te falou isso. Bicho, né? eu vou abrir aqui pra você o trans. Não, vai não é ver. trans não. O Rony vai concordar, cara. Não é, velho. Trans.